A paz do Senhor Jesus, nossos irmãos e amigos, vocês estão no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata da TV Manaim, programa semanal, e temos a alegria de recebê-los em mais um episódio. As 7 frases descritas na Palavra de Deus no momento da crucificação do Senhor Jesus, dita por Ele. Nós conhecemos as principais. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Disse ao ladrão da cruz, hoje estará comigo no paraíso. O Senhor falou também, está consumado. Pai, entrego o meu espírito. O Senhor, tenho sede. Mas você sabia que no meio dessas 7 frases há uma frase escondida, pouco percebida, pouco pregada, quando Jesus se dirige à sua mãe e diz: mulher, eis aí o seu filho, apontando para o seu discípulo João. E olha para João e replica: eis aí a sua mãe. Por que o Senhor disse isso naquele momento de agonia, de dor? Vamos falar sobre isso, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Está no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata da TV Manaim. Hoje contamos com a presença dos pastores, pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Márcio. Ungido Andrews, a paz do Senhor Jesus. Paz Andrews, do Senhor, pastor Márcio. Sejam pastor também Daniel. bem-vindos. E nós vamos dividir esse tema sobre este assunto. Por que o Senhor, ele tratou dessa maneira com Maria e com João? Vamos ler primeiramente o texto, pastor Daniel. Amém. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pastor Daniel, o texto literalmente trata de uma preocupação, claro, Sim. do Senhor Jesus, que dá a entender como primogênito. A Bíblia não cita mais a presença do pai, José, dá a entender então que o Senhor Jesus cuidava, tinha grande responsabilidade. A partir daquele momento, então, ele se preocupa com a sua mãe, Sim. não é verdade? Então, o que ele fez ali? Nesse contexto, né, era muito comum que o filho, né, cuidasse da mãe depois, né, da morte do pai. Isso não está descrito na Bíblia, mas provavelmente José já tinha, né? Perfeito. Porém, era a responsabilidade do primogênito cuidar da mãe. Perfeito. Quando acontecia de se perder o filho, havia todo um processo de herança. Mas quando o Senhor Jesus ele olha ali da cruz e vê João, que era o discípulo a quem, né, a palavra fala que ele amava, que ele cuidava, ele dá uma instrução, né? E ele fala assim, ó... E João não era da família de Jesus, só lembrando que esse João, ele era irmão de Tiago e eles eram filhos de Zebedeu, perfeito? Então, filhos de Zebedeu. Então, quem estava ali era João, filho de Zebedeu. Pode continuar. Exatamente. Então, ou seja, João não teria, né, vamos dizer assim, não teria que cuidar da mãe de Jesus, mas o Senhor instruiu isso a ele, Que a partir daquele momento, que ele deveria cuidar dela, e a mesma coisa para ela, ó, eis aí também o teu filho. Ou seja, o Senhor estava ali determinando que havia um relacionamento maior do que aquele que era questão de lei, que era questão histórica, né? Mas era algo que o Senhor estava instituindo do amor perfeito. do Senhor que ele preparou para o cuidado de cada um deles. Inclusive, dá a entender que Maria passou a morar com João, porque diz assim, a partir daquele momento ele a recebeu em casa. Exatamente. Né? Queridos, nós vamos tratar sobre isso, porque a importância tão grande desse fato tem uma conotação profética que vivemos nos nossos dias, na nossa realidade também. E nós vamos tratar sobre isso. Normalmente nós
trazemos aqui testemunhos de irmãos que cresceram na Igreja Maranata, filhos de pastores, filhos de irmãos, que tiveram o privilégio de nascer na igreja e aprender, mas é claro que nem sempre é assim. É claro que recebemos pessoas vindas de todos os lugares das mais diversa forma, com suas necessidades, né? Acontece muito isso, né, Andrews e Daniel, de pessoas que vêm também com perdas. É muito comum recebermos filhos órfãos, ou pelo menos de pai e de mãe, nós recebemos em nossas igrejas, né, Andrews? Com certeza. Nós temos inúmeras experiências, né, pastor? Isso. De crianças, adolescentes, jovens que vêm com, né, inúmeros problemas familiares, mas encontram na igreja a sua família. Perfeito. Né? As experiências vão de encontrar ali uma irmã que se torna uma mãe para ele, o pastor se torna um pai, né? Exatamente. Por cuidado, não só o cuidado espiritual que a igreja sempre tem, mas o cuidado familiar, né? Leva para casa, cuida, ajuda, né? Inclusive uma experiência sua, né, Andrews? Porque a sua querida mãe, irmã Maria Miguel, ela é uma serva praticamente do início ali do bairro, né? Mas você cresceu sem o seu pai, mas desde pequenininho na Igreja Maranata. Então, certamente você recebeu o acolhimento e das pessoas ali e encontrou na figura dos obreiros ou do próprio pastor como um pai para você, não é verdade? Com certeza, pastor. Nós sempre passamos por situações nas nossas vidas em que precisamos de auxílio. Exatamente. Né? E eu, particularmente, encontrei na igreja, né, certa vez, passando uma batalha muito grande. Eu tinha uns 15, 16 anos e uma irmã, ela chegou em mim e falou assim: Andrews, você precisa de um abraço. E me deu um abraço, só que ela não me soltava. Sim. Nesse abraço, pastor, eu senti todo o amor que a igreja tinha. Aquela batalha que eu estava enfrentando foi como se uma água que passa. Que coisa. Porque naquele abraço eu encontrei um auxílio, um cuidado, um socorro que a igreja tem por nós, né? Até hoje. E sempre vai ter, na verdade. Isso mesmo. Daniel também passou por uma experiência, né? Daniel, a sua querida mãe saudosa, ela partiu para o Senhor, mas nós encontramos na igreja aquela família do Senhor, não é verdade? E que substitui, de certa maneira, né? O amor da mãe, a postura do pai, o amor dos irmãos, não é verdade, Daniel? Exatamente. Eu creio assim que para nós é muito importante, né? Eu tive o privilégio de nascer já dentro da obra do Senhor, meu irmão também, e minha mãe, minha avó sempre ensinou que a igreja não era um lugar apenas, mas sempre foi a nossa casa, praticamente. A extensão daquilo, não era nem dizer extensão, mas era a nossa casa. E nós criamos esse vínculo, né, de conhecer as pessoas, de amar, e alguns nos trataram realmente como pais e mães, né, em vários momentos, assim. Então isso sempre foi ensinado. Nós sempre falamos daquele texto, né, ensina o menino o caminho que deve andar, né, mas o importante de ensinar é que num momento vai ter momento de necessidade. Sim. Mas ele já foi ensinado na onde que ele tem que buscar o recurso. Perfeito. Né? Então, até se eu puder assim dizer, pessoalmente, do nosso crescimento, nós tivemos pastores que foram pais para nós, né? Sim. O pastor Bruno, ele foi, né? Ele era, do jeito dele, ele era muito cuidadoso, amoroso, né? Amoroso. Até quando nós éramos crianças assim, eu lembro que na igreja a gente via domingo de manhã, a EBD era 8 da manhã, nós víamos as crianças, quando saía da aula, via a feira, né? Que dava para ver da janela. O pastor Bruno às vezes levava a gente lá, né? Levava para casa dele e tudo. Né? O pastor Mário também, né? Passou para o Senhor recentemente, mas ele nos acolhia muito na casa dele, então a gente sempre estava envolvido com os filhos. Só que o importante disso é que você observava na vida deles a bênção do Senhor
e eles traziam muita autoridade. Então, via, por exemplo, muito na família do pastor Mário, como que era a relação de um pai na educação dos filhos, como que ele era presente, como que ele trazia a palavra. Uma coisa que chamava muita atenção para mim quando eu ia na casa dele, nós ficávamos ali, às vezes, o dia todo para ficar no culto da noite. Mas todas as vezes que ia sair de casa, ele juntava a família e fazia uma oração. Eles não saíam de casa sem orar. Sem uma oração. Então essas coisas, elas vão entrando no coração da criança e vai edificando, fortalecendo. Então depois, no momento de dificuldade, você sabe que você tem uma família, né? Nós podemos dizer, queridos, que cada um de nós vem de uma maneira para a igreja, alguns órfãos de pais, né? Alguns pais sem filhos, sem esposa, e quando chegamos na igreja, a presença dos irmãos, a comunhão e o amor complementam essa falta, de maneira que é claro que nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas necessidades, mas no corpo, na igreja do Senhor, tudo isso é complementado, é curado, é restaurado com o amor do Senhor, não é verdade, Andrews? Sim, com certeza, porque quando nós... Eu costumo dizer assim, quando a gente entra do portão para dentro, a gente está num ambiente nosso. Exatamente. Né? É o amigo que é mais que irmão, é o obreiro que chega e pergunta, tá tudo bem, quer uma oração, você precisa disso, precisa daquilo, vamos orar juntos, vamos pagar um preço, né? Vamos buscar ao Senhor. Né? O ambiente da igreja, o ambiente de culto faz toda a diferença para a nossa vida. Exatamente. Muito bem. Queridos, nós estamos abordando agora o tema que fala da uma outra família. Uma família que foi instituída, sabe onde? Ao pé da cruz. Não é uma família biológica com o DNA dos nossos ancestrais, os quais amamos, oramos por todos os nossos familiares e sempre amaremos, mas uma outra família nasceu ao pé da cruz, que é a família de Jesus, que é a igreja do Senhor. Ali, naquela frase, o Senhor estava estabelecendo a sua igreja, não com o sangue biológico, mas com o sangue da cruz, que para nós é o Espírito Santo. Então nós hoje temos, queridos irmãos, algo em comum, que é o Espírito Santo de Deus, que tem sido derramado sobre a igreja e hoje tem formado de nós uma família. Uma nova família, a família que nasceu ao pé da cruz. É uma família onde, sim, como Maria, como João e como outros, tiveram as suas grandes necessidades, nós temos também, mas ali dentro da família de Jesus, debaixo do poder do sangue de Jesus, da ação do Espírito Santo, nós somos complementados, somos sarados, somos restaurados e o Senhor tem abençoado as nossas vidas, porque um cuida do outro. É oração, visita no hospital, nasceu o bebê, na festa de aniversário, em todos os momentos nós repartimos as nossas vitórias, as nossas lágrimas, porque quando aprendemos com o Senhor, tudo levar ao pé da cruz, onde essa família, que é a igreja do Senhor, nasceu. Por isso nós somos felizes. Os nossos filhos, né, são também criados e guardados debaixo do poder deste sangue. Amém, queridos? Eu gostaria de ler um salmo, que é o Salmo 113. Eu acho que fala muito sobre esse tema, reflete muito sobre esse assunto que nós estamos abordando hoje. Ungido Andrews poderia ler, por favor? Claro, Salmos 113, no capítulo 5, no versículo 5, a palavra diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Aleluias. Glória a a Jesus. Deus. Esse texto, né, pastor Daniel, reflete muito aquilo que o Senhor tem poder para fazer, não é verdade? Tirar da onde nós saímos e colocar numa posição de honra, não é verdade? Exatamente. Até quando eu li aqui o texto, o Gildo Andrews lia, eu ia lembrando de alguns personagens até da Bíblia, né? Que passaram por essas situações, né? Moisés, que a mãe teve que entregar a ele e tudo, mas o Senhor preservou a bênção. Né? Você vai ter Samuel, que a mãe fez um voto, a mãe e o pai, né? E foram criados, ele foi criado ali, né, junto ao sacerdote, mas o Senhor preservou a bênção. Então, há momentos na nossa vida que a gente precisa de um auxílio e nós vamos encontrar isso no Senhor, mas o Senhor usa a igreja também para isso, né? Se eu puder contar uma experiência aqui, pastor Márcio, quando eu tinha mais ou menos ali 17 anos, 17, 18 anos, que tinha que definir um pouco assim, a situação de faculdade, tudo, e até um pouco mais para frente ali, né? Você fica pensando em namoro, aquelas coisas de jovem mesmo, né? Um ungido me chamou, porque ele sabia que eu estava numa situação difícil. Minha mãe tinha se casado novamente com um servo do Senhor, foi para a cidade de Goerê, eu acabei ficando aqui, que estava estudando, trabalhando, fazendo as coisas, fiquei junto com a minha avó. Mas era um momento muito difícil nosso, econômico e tudo. E nós tínhamos o Manaim ali no Fecéia, né? Que nós fazíamos ali. E esse ungido um dia me chamou, sabia que eu estava na situação. E ele falou assim, ó, Daniel, eu quero falar com você aqui o seguinte. Vamos orar ao Senhor? Porque você precisa fazer uma faculdade, você precisa mudar de emprego, você precisa... E ele foi me instruindo tudo isso aí, coisas que você muitas vezes não tinha alguém para te chamar, né? Exato. E falar sobre isso. E naquela noite teve uma ceia com os voluntários lá no Manaim, e eu estava muito triste por tudo isso, né? A gente foi dormir no alojamento, o alojamento era no chão, lembro até que estava do lado do pastor Acácio ali, a gente conversando um pouco, e nós oramos e dormimos. E eu tive um sonho que o Senhor me levava para um outro Manaim e começava a entrar uma multidão de anjos, anjos, anjos. E eu falava, eu não conseguia expressar, mas parou um ser diante de mim e ele começou como se fosse a me sondar tudo aquilo que o ungido tinha falado que eu precisava. Eu comecei a chorar. E eu acordei no outro dia e eu abri a palavra do Senhor. Isso é aquele texto, né, onde fala de José. Eu falei, Senhor, quem que era aquele ser que estava na minha frente no sonho? Ele falou, o nome dele era Zafenat Paneé, que é o Salvador do mundo, né? O significado disso. E o Senhor abriu as portas. Glória a Deus. Na outra semana, o Senhor abriu uma porta de emprego. Pouco tempo depois, passei no vestibular. A empresa me ajudou a pagar metade do vestibular. E pouco tempo depois o Senhor me deu a família, Gisele e tudo. Então, assim, tudo que o Senhor dá, o Senhor também usa a igreja para nos proporcionar com sabedoria, com graça, aquilo, né? E nós estamos seguros nisso, né? Glória a Deus. Isso é importante, o que você citou, porque a igreja, para aqueles que estão de fora, sempre entendem no lado mais espiritual, de oração, de estudo bíblico, né, de reuniões, mas não. Quando Jesus fala com Maria e com João, ele está falando também de provisão, de proteção, né, de companheirismo, e a igreja é tudo isso. A igreja, claro, através de cada membro da igreja, que nós conquistamos as nossas grandes vitórias profissionais também, afetivas, livramentos em todos os setores da nossa vida, porque a família é para isso mesmo. E a igreja, como família de Cristo, ela é preparada e competente para atender todas as nossas necessidades, né, pastor Andrews? Sim, a igreja ela é mestra, né? Isso. E aí nós podemos dizer que ela é mestra em todas as coisas, porque ela tem o Espírito Santo, que é do Senhor. Perfeito. Né? Então todas as necessidades, as orientações, vêm do Senhor. Então quando nós levamos ao corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo,
Então nós temos as orientações necessárias para caminhar, para viver, para tudo na nossa vida. Muito bem. Quando lemos o Salmo 113, especialmente no versículo que diz que tira do monturo, né, do lixo necessitado e faz assentar entre príncipes, é impossível não se lembrar, daqueles que conhecem um pouco a palavra, da experiência de Mefibosete, que foi um menino que sofreu um acidente ainda, né, pequeno, teve um problema físico, foi desprezado na sua vida, mas que quando Davi o encontra, né, já adulto, traz para o seu palácio e faz assentar na mesa com o rei e participando de todas dos benefícios do rei Davi. E Davi, como a figura do Senhor Jesus, né, queridos, representa bem a nossa experiência, da onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor nos colocou, não é verdade? Com certeza. E assim, como Mefibosete, né, que para ele não tinha nem esperança, né? Para ele ia ficar futuro nenhum. Futuro nenhum. Agora não, agora Davi, né, chamou para ser, não, você vai comer de contínuo na minha mesa. Ou seja, a mesma bênção que eu tenho, né, aqui vai se estender à sua vida, né? Por isso que o texto fala, né, ele ergue o necessitado, né? Isso. Porque ele conhece a nossa necessidade, né? Que maravilha, né? E faz que a mulher estéril viva em família, porque a igreja é completa, cheio de criança, de adolescentes, né? Glória a Deus por isso. Meus amados, nós estamos chegando ao final desse episódio, tratando mais uma vez esse tema tão maravilhoso, que realmente faz parte do nosso dia a dia. Então quero agradecer a presença dos companheiros, a paz do Senhor, Andrius. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Daniel. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor aos irmãos. Nos despedimos também de você com a paz do Senhor Jesus. Semana que vem estaremos de volta em mais um programa, mais um episódio do Crescendo na Igreja de Samaranata. Um programa que tem nos abençoado, trazendo bênçãos maravilhosas ao nosso coração. Que Deus abençoe. Forte abraço. A paz do Senhor Jesus.